Responsabilidade, né? A gente, cada vez que sobe aqui, as perninhas tremem, né? Vocês estão vendo minhas perninhas tremer aí? Não, né? Mas eu creio que essa responsabilidade a qual eu sou chamada, né? Eu agradeço a oportunidade que o pastor tem dado para nós, né? Desde já. E é bom isso, por conta que faz com que a gente se levante, né? Faz com que a gente se reerga. Eu vi nessa oportunidade Deus falando comigo assim já há uma semana atrás. Deus começou a tocar no meu coração, porque quando o pastor citou meu nome, eu estava ali atrás e eu tentei meio que me esconder atrás do pilar ali, mas não teve jeito. Mas eu vejo assim o trabalhar de Deus em nossas vidas através dessa chamada. Eu vejo Deus trabalhar na vida do pastor quando ele chama a igreja para esses trabalhos, porque faz com que a gente se achegue mais perto de Deus, porque aí de certa forma você fala, meu Deus, ou eu vou orar, ou eu vou buscar, porque sem essa busca, né, sem essa vontade de você pedir para Deus, clamar a Deus para que você tenha algo para falar para a igreja, para que Deus te use, você precisa estar em oração, você precisa estar no foco. E às vezes a gente não está, porque a gente é carne, né? Às vezes a gente não está. E tem momentos na igreja que nós estamos assim meio que dispersos. E é nessa chamada que Deus fala, ei, eu te chamei aqui. Você está aqui por um motivo. Você tem um chamado aqui. Então eu creio que cada um de nós tem um chamado aqui. Cada um de nós tem algo para fazer neste lugar. Tem algo para fazer por vidas. Deus tem a forma de usar a cada um. E é impressionante, a gente fica assim impressionado, maravilhado, quando Deus nos agracia com essas oportunidades. Porque Ele nos obriga meio que, ou você se entrega ou você se entrega. Porque quem determina sou eu. Ele diz, quem fala sou eu. Deus, Ele faz isso conosco o tempo todo. E quando você começa a orar, você começa a buscar, você começa a entender o que Deus quer. E eu estava meio que assim preocupada, passando por umas lutas, passando por umas situações, onde às vezes a gente fala assim, mas por que eu tenho que pregar? Eu fiquei com vontade de me negar a isso. Eu peguei o telefone umas 2 ou 3 vezes para ligar, mas quando eu vi o irmão Eduardo aqui, assim, ele me deu tanta força. Deus, através da vida dele, me encorajou. Eu falei, olha, Deus é Deus. Ele usa dos pequenos, Ele faz de uma forma que quando você se entrega, você entende o que Deus quer com tudo. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis. Esqueci o óculos aqui. Gênesis, capítulo 2, versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém? Até aqui. E Deus tem falado esta semana sobre o jardim, né? O que é o jardim? O jardim é o começo, né? O jardim lembra o começo, quando Deus criou o céu e a terra. Deus colocou lá Adão, colocou Eva e formou o jardim. E quando a gente fala em jardim, nós falamos o quê? Em cuidado,
paramos para pensar que nós temos que cuidar, que nós temos que zelar, que nós temos que ser tratados. Jardim lembra o quê? Jardim lembra o começo. Jardim lembra quando o homem caiu. Foi no jardim que o corpo de Jesus foi colocado, no Horto das Oliveiras. O jardim lembra também promessas. Jardim lembra responsabilidade. Jardim lembra dedicação. Jardim lembra respeito. É no jardim onde tudo começou. Foi no jardim também que Jesus, lá no horto, ele foi morto e lá ele ressuscitou. Foi no jardim que Jesus ressuscitou também. Jardim lembra plantio. Jardim lembra crescimento. Tudo vem do jardim. E quando você fala em jardim, você fala em começo. Essa semana eu pensei muito sobre isso. Falei, meu Deus do céu, mas por que jardim? Por que o Senhor quer que eu fale acerca do jardim? E aí, eu em oração, o Senhor tem me mostrado, o Senhor tem me cobrado. O Senhor, Ele tem feito perguntas do tipo, como está o seu jardim? E eu pergunto aqui para vocês hoje, como está o seu jardim? E aí quando você vê a responsabilidade de você levar a palavra, de você falar algo que Deus quer entregar para a igreja, eu vejo a parte onde Deus, Ele escolhe quem Ele quer, da forma como Ele quer, para falar e para ouvir. Eu creio que Deus já falava comigo, Deus já estava tratando comigo acerca deste jardim. E nessa noite eu te pergunto, como está o seu jardim? O que você tem feito com o seu jardim? Você tem regado ele? Você tem podado ele? Você tem visto como ele está? Aí eu trago para vocês a parte do jardim, onde é a família, onde é os filhos, onde é a igreja, onde é o seu trabalho, onde é os locais que você visita. Como está o seu jardim? O que você tem feito pelo seu jardim? Como nós temos cuidado desse jardim? E essa semana o Senhor me trouxe muitas reflexões sobre o meu jardim. E eu passei a enxergar que o meu jardim não estava bem cuidado. O meu jardim estava morrendo. O meu jardim estava seco. E às vezes ainda você acha que você está bem, que você está firme, que você está no propósito. Porque eu vou na igreja, porque eu estou no culto, porque eu estou ajudando, porque eu estou fazendo. Mas por um outro lado, isso traz uma reflexão para nós. Eu estou cuidando do jardim do outro. E o meu jardim? Será que eu tenho cuidado do meu jardim? Será que eu tenho olhado a minha casa? Será que eu tenho olhado a minha família? Será que eu tenho conversado com as pessoas sobre Jesus, sobre o Criador do jardim, sobre o que Ele quer e o que Ele espera de mim? Será que eu tenho parado para refletir sobre isso? Amados, será que vocês pararam para pensar nessa parte onde o jardim é um processo? O jardim não deixa de ser um processo. É um processo ao qual você tem que passar, você tem que cuidar, para que depois você possa colher, né? E eu estava ali na intercessão,
na outra semana e eu falei, meu Deus do céu. A gente às vezes acha que alguém que traz a palavra tem que ser perfeito. Você vai trazer a palavra, então você não pode errar. Você você tem que ler a Bíblia todos os dias. Você tem que estar na direção. Sim, nós sabemos que nós temos que estar na direção o tempo todo, porque afinal, nós temos que cuidar do nosso jardim. E ler a palavra, entender a palavra, estar na presença de Deus, é cuidar do seu jardim. E ali eu estava, ali na intercessão, falando, meu Deus, me ajuda, porque eu não estou preparada. E como você vai falar de um jardim, a qual o seu jardim não está pronto, a qual o seu jardim não está bem cuidado, a qual o seu jardim precisa ser regado? Você está vendo aquela flor que ela está meia murcha? Coisas aconteceram, muitas coisas aconteceram. Passamos por vários processos, por várias situações, que para se manter de pé, só estando na presença de Deus, só na base de oração. E aí o Senhor vem e te dá uma palavra cujo nome é jardim. Jardim. E eu falei, meu Deus, mas jardim, assim, logo jardim, né? Logo jardim, por que jardim? Porque tem que ser jardim. Não pode ser outra palavra, não pode ser, eu não posso falar de outra coisa. Mas Deus insistiu de tanta forma, de tantas maneiras no jardim, que todas as pessoas que vinham conversar comigo falavam de jardim, falavam de planta, falavam de muro. Falei, meu Deus, eu vi as confirmações várias vezes. Por quê? Porque o Senhor requer de mim e de você algo. E quando nós subimos aqui para falar algo da parte do Senhor, que eu estou aqui na direção do Senhor, tudo aquilo que eu disser aqui será pela vontade de Deus e não a minha, jamais. Se eu disser duas palavras e descer, é porque Deus quis apenas isso e mais nada. E quando Deus colocou o jardim no meu coração, eu falei, Senhor, mas está muito difícil, porque o meu jardim não está regado, o meu jardim não está florido, tem algo acontecendo com o meu jardim. E aí Deus usou uma outra pessoa para falar, uma outra irmã para falar comigo, para que eu cuidasse do jardim. E a palavra que ela falou foi sobre o jardim, foi sobre o Éden. Eu falei, Deus, mas é muito, irmãos, é muito forte quando Deus quer falar algo. Quando Deus começa a falar algo com você, e que você se sente a menor das criaturas, você se sente incapaz de fazer algo, porque você sabe as condições humanas que você está, você sabe o problema que você está passando, mas ao mesmo tempo você é conhecedor da palavra, e você sabe que você é filho de um Deus grandioso, o Deus que se faz presente aqui nesta noite, amém? E o jardim, e Deus colocando a situação do jardim na minha vida, e eu falei, meu Deus do céu, e teve momentos na minha vida que eu falei, Senhor, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso fazer algo diferente, eu preciso mudar a minha história. Eu queria mudar a minha história a qualquer tempo, a qualquer preço. E aí eu começava a analisar as coisas, e às vezes eu parava para orar, eu falava, Senhor, mas sabe quando as coisas não estão se encaixando? Você corre, você foge daquilo que Deus não quer que você faça, mas você quer fazer. E as coisas não estavam se encaixando, e cada vez que eu orava, Deus me mostrava algo que estava errado comigo, que eu precisava consertar, que eu precisava de conserto, que eu precisava me acertar. E eu tentando fugir. E às vezes é assim que a gente faz. Às vezes a gente foge.
Às vezes a gente quer fugir de situações que nós precisamos encarar, que nós precisamos resolver. Mas às vezes a gente na carne, a gente é durão, a gente é torrão. E fala, não é assim, é do meu jeito, chega, não quero mais. Sendo que Deus é quem determina. Se Deus colocou algo ali, é porque tem que ser da maneira como Ele quer. E você corre para lá, você corre para cá, você corre para outro lado. E Deus vai lá e te põe na posição e fala, é aqui que eu te quero, é dessa forma que eu vou fazer. É dessa forma que tem que ser. Deus usa um, Deus usa outro, e Deus falando, e Deus falando. Eu falo, meu Deus do céu. E aí você começa a orar pela situação, você começa a colocar nas mãos de Deus a situação. E seu coração começa a amolecer, porque a partir do momento que você começa a colocar nas mãos de Deus, começa a orar em prol daquilo, Deus começa a te mostrar. E aí o que eu acho mais interessante de toda essa situação é que foi preciso Deus usar a vida do pastor para falar assim, você vai levar a palavra, para que eu entendesse aquilo que Deus estava falando, aquilo que Deus queria comigo, aquilo que Deus teria para mim. Aquela mudança, aquele passo que eu tinha que dar naquele momento, que eu tinha que fazer naquele momento. Amados, esse nosso Deus, Ele é tão grande, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão grandioso, que Ele cuida nos mínimos detalhes. E o Senhor, Ele nos colocou no jardim para que o jardim florescesse, para que o jardim crescesse. O Senhor, Ele não quer que o nosso jardim morra. O Senhor não quer que o nosso jardim seque. O Senhor quer que nós regamos, cuidamos desse jardim. E esse jardim chamado família, chamado filhos, a qual Deus te deu não, Deus te confiou. Deus te confiou. Deus te confiou a família, Deus te confiou o trabalho, Deus te confiou o seu negócio, Deus te confiou a sua loja. Quando Deus confia algo nas tuas mãos, é que é para você fazer bem feito. É que é para você cuidar, é que é para você regar. E às vezes nós queremos levar de qualquer jeito. Às vezes nós queremos levar do nosso jeito, da nossa maneira. E aí Deus te põe ali na prensa, para que você enxergue que quem determina é Ele, que quem faz é Ele. Que se Ele vai mudar a circunstância, se Ele vai mudar o percurso do rio, é Ele quem vai mudar o percurso do rio, não é você. E às vezes nós precisamos ser torcido, precisamos ser espremido para que a gente enxergue. Você tem olhado para o seu jardim? Qual é o jardim que Deus confiou a você? Amado, se você não cuidar do seu jardim, não tem como eu ficar na intercessão, não tem como eu trabalhar nas coisas da igreja se eu não cuidar do meu jardim primeiro. Deus requer que você cuide do seu jardim. O seu jardim precisa crescer, precisa florescer para que dê frutos. Você tem que cuidar do seu jardim. Você tem cuidado do seu jardim? Às vezes nós queremos olhar o jardim do outro, às vezes nós queremos cuidar do jardim do outro e esquecemos do nosso jardim. Amados, Deus requer de você um posicionamento. Deus requer que você cuide do seu jardim. Porque quando você cuida do seu jardim, Deus vai te confiar outra missão. Deus vai te colocar coisas na sua mão. Deus vai te dar direcionamento de outras coisas. Eu estava lendo a passagem que falava de Salomão. O que Salomão pediu para Deus? Salomão pediu sabedoria. Sabedoria. E Deus confiou coisas grandiosas na mão de Salomão. Então é assim, é dessa maneira que Deus requer de nós uma mudança, um posicionamento. O seu jardim precisa florescer. O que você tem feito no jardim, na sua casa, na sua família, no seu trabalho? Deus te confiou.
Se Deus me confiou a minha família, eu tenho que cuidar da minha família. Não é? É o jardim que Ele te deu. É o jardim que você tem que regar. É o jardim que às vezes as coisas precisam ser ajustadas. E você é o centro que precisa estar atento a isso. Não tem como você ajudar outras pessoas, não tem como você ajudar, fazer, se você não fizer primeiro na sua casa, primeiro no seu jardim. Isso é um posicionamento, é uma direção. Amém? Tem uma outra parte aqui, Isaías 58:11 fala das promessas, mas ainda antes. Eu vou ler esse pedaço de Isaías 58:1. Clama em alta voz, não te retenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegarem a Deus, dizendo: por que jejuamos nós? Tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achai o vosso próprio contentamento e requerei todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferirdes um punho iníquo não jejuais como hoje, para fazer ouvir a voz no alto. Seria esse o jejum que eu escolheria? Que um homem um dia aflija a sua alma, que incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aprausível ao Senhor? Porventura não é esse jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados? Então, quando vires o nu, o cubras e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura apressadamente brotará, a tua justiça irá adiante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás o Senhor, te responderá, gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo e estender do dedo e o falar vaidade, e se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Aleluia! E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos, fortificará os teus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Aleluia! E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas. Assim levantarás os fundamentos de geração em geração e chamar-te-ão o reparador das roturas e restaurador de veredas para morar. Amém? Essas são as promessas. Isaías está falando aqui de um povo onde meio que colocou Deus na parede. Nós jejuamos, nós oramos, nós fizemos e o Senhor não escutou. É como se colocasse Deus na parede. Como assim? Eu estou fazendo tudo certinho. Eu estou procurando fazer tudo certinho, tudo como manda a regra. E aí eu não recebo aquilo que eu pedi, Senhor. Isaías está falando exatamente disso. Isaías está falando aqui
exatamente que ver, tem uma parte aqui, aqui, ó. Porque jejuamos nós e tu não atentas para isso? Porque afligimos as nossas almas e tu não sabes? E aí Jesus fala assim: ei que no dia em que jejuais, achai o vosso próprio contentamento. Então muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito. Muitas vezes nós queremos agir da maneira como nós queremos. Então eu vou jejuar, eu estou fazendo tudo certinho e eu quero que Deus faça assim. Eu vou largar a minha família, eu vou largar o meu esposo e eu quero que Deus faça assim. Não porque eu estou certa, porque eu jejuei para isso, porque eu orei. E a vontade de Deus aonde que está? E o que Deus diz sobre a família? O que o Senhor fala sobre a família? O que o Senhor coloca? E o posicionamento muitas vezes nosso depende de tudo isso. Depende de nós colocarmos Deus como centro de tudo. E não esperarmos o que Ele vai fazer. Porque se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se você orar, amém. Se você não orar, você é que perde. Porque Deus, Ele vai ser Deus do mesmo jeito. Deus é santo, Deus é único e Deus é Deus. Deus não muda. Nós é que precisamos mudar. Nós é que precisamos orar. Nós é que precisamos jejuar. Nós é que precisamos buscar. Nós é que precisamos estar num posicionamento em Deus, esperar em Deus, sem cobrar de Deus, porque Deus sabe de todas as coisas. Amém? Deus é Deus. Deus é quem faz. E ainda aqui tem uma perguntinha. Será que nós somos um jardim onde todos querem estar conosco? Será que nós somos um jardim onde as pessoas se sentem bem ao nosso lado? Eu vou ficar perto ali da irmã Sueli, porque a irmã Sueli é assim. Eu não vou ficar perto porque... Será que nós estamos sempre pisando em ovos? Ou preocupados com esse tipo de situação? Nós falamos que o jardim é particular. O jardim é um processo. Mas quando eu olho o jardim do outro, eu estou deixando de olhar o meu jardim. Eu estou deixando de cuidar do meu jardim. E nós, essa pergunta, será que nós somos pessoas cujo jardim todos devem estar conosco? Por quê? Porque nós temos que ser, o Senhor quer que nós aceitamos o outro da forma como ele é. E às vezes a gente tem medo até de falar algo. Às vezes a gente quer dizer algo e fala, não, porque se eu falar vai acontecer tal coisa. Nós temos que ser um jardim florido. Quando você vê um jardim florido, flores, traz o quê? Traz alegria. Nós temos que estar nesse jardim. Nós temos que pedir para o Senhor, para que o Senhor possa nos curar. Para que a nossa vida seja mais leve. Para que o nosso jardim esteja sempre regado. Eu sou de Deus, vivo com Deus. Eu não sei como será o meio, mas eu sei que o Senhor aguarda o final, amém? O Senhor nos aguarda no final, amém? Nós precisamos estar com foco sempre em Jesus. Muitas vezes nós estamos com foco nos problemas. Nós esquecemos que quem resolve os problemas é Deus. E às vezes nós queremos algo para ontem. E aí Jesus vai lá, Ele trabalha, Ele vai moldando, Ele vai arrumando o jardim. E às vezes você não entende esse processo. E você se pergunta, por que eu estou passando por essa situação? Por que eu estou passando por isso? E aí Jesus vai e te molda. E depois Ele mostra o que Ele requer de você.
Amém? Nós temos que focar os nossos olhos em Deus, colocar as nossas situações, as nossas petições, tudo nas mãos do Senhor. E nesta noite eu quero falar para você, querido, que o Senhor que tem cuidado, você é um funcionário do jardim, mas nós precisamos do jardineiro, que é Jesus. Jesus é o jardineiro que põe tudo no lugar, que resolve todas as situações, que os seus problemas que você acha que é tão grande, o Senhor ele faz se tornar pequeno. O Senhor nesses últimos tempos, Ele tem cuidado da minha família, Ele tem cuidado de mim, Ele tem zelado por situações que só Ele sabe o que eu tenho passado, só Ele sabe o que eu tenho vivido, só Ele sabe as circunstâncias, que muitas vezes eu entrei por aquela porta, pedindo um socorro para Deus, na qual eu não podia contar, eu não podia falar nada, eu tinha que guardar a situação para mim, somente o jardineiro podia me ajudar. Somente Ele. Tinha vezes que eu não tinha forças nem para levantar a mão para interceder. E eu falava: Senhor, me ajuda. Senhor, me fortalece. Porque tem pessoas que ainda dependem de mim. Tem situações que ainda dependem de mim. Tem situações, nesta noite eu quero falar para você que tem situações que ainda dependem de você. Tem situações que a mudança vem de você, que você precisa abrir o seu coração, você precisa deixar Jesus entrar, você precisa deixar Ele arrumar o seu jardim. Ele é o jardineiro. Ele é que põe todas as coisas no lugar. Ele é o dono da situação. Ele é o dono das circunstâncias. Ele muda, Ele tira, Ele põe. Ele mexe onde precisa ser mexido. Ele é o nosso Deus. Amados, teve dias de eu entrar ali por aquela porta e falar: Senhor. E aí você quer se manter forte, você quer sorrir, você não quer que ninguém saiba do seu problema, você só quer contar para o jardineiro. Por isso que você veio aqui hoje, porque só o jardineiro tem que saber do seu problema, só ele que pode fazer florescer o seu jardim, só ele que pode cuidar da circunstância onde às vezes queremos colocar a nossa mão, queremos fazer do nosso jeito. Não é nós que fazemos. Só Ele traz você aqui e fala assim: você vai levar a minha palavra hoje, porque eu uso da forma que eu quero. Só Ele determina todas as situações e circunstâncias da sua vida. Só Ele te põe em lugares altos, assim como eu li aqui. Ele te põe em lugares altos. Ele faz o diferente acontecer na sua vida. Quando você acha que tudo está acabado, quando você acha que tudo está morto, Ele vai lá e Ele levanta e fala: eu sou Deus, eu sou o jardineiro do seu jardim. Eu é que vou cuidar da sua casa, da sua família, dos seus negócios. Não pensa que as coisas estão perdidas, que não estão. Você às vezes acha que está perdida, que não tem mais jeito. E aí Ele vai lá e Ele mostra que Ele é o dono, que Ele é quem faz. Ele é que é o Deus que se faz presente aqui nesta noite. Eu quero te convidar, você que sentiu que quer vir aqui à frente, quer receber uma oração, quer falar com Deus, que quer ficar aí quietinho. Às vezes nós estamos de um jeito que às vezes a gente não consegue nem dar um passo aqui na frente. A gente fica da onde a gente está, para que só o jardineiro possa nos enxergar, para que ninguém mais nos enxergue. As situações, amados, que nós nos sentimos assim, eu sei disso porque passei por isso. Mas
Mas eu quero falar para você nesta noite de um Deus verdadeiro. Eu quero te falar nesta noite que o Deus que me curou vai curar você também. Eu quero te falar nesta noite que o Deus que entrou na minha casa, que entrou na minha família, que mudou a minha história, vai mudar a sua também. Eu quero te falar, amado, que o Deus que plantou o meu jardim e que regou e que não deixou ele morrer, está aqui, se faz presente. Esse é o nosso Deus, amado. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos pedir para o Senhor entrar aonde Ele precisa entrar. Eu não conheço a sua situação, eu não conheço o seu problema, eu não sei pelo que você está passando, eu não sei do que você precisa. Mas eu sei que o nosso Deus está aqui. E tudo aquilo que Ele prometeu aqui na palavra, Ele vai fazer na tua vida também. Querido Deus, nesta noite, Pai, assim como o Senhor foi lá na minha casa, assim como o Senhor entrou no meu coração, assim como o Senhor usou a vida do pastor para que eu estivesse aqui nesta noite, Pai, visita os teus filhos, Senhor. Visita nesta noite, Senhor, a situação pela qual eles estão passando, Pai. Visita os seus corações.